Fala rapaziada, Dona Lúcia na área, Rafael, né? Dona Lúcia, Rafael, tudo é a mesma pessoa, né? Entre aspas. Estamos aqui hoje para estar falando dessa terça-feira maluca que aconteceu no futebol brasileiro. Cuca fora do Galo, que eu acho que pegou a maioria das pessoas desprevenidas. Jorge Jesus demitido, né? Assim, pela nota ali do Benfica, foi que entraram num acordo, mas aparentemente foi uma demissão, né? E o Luxemburgo também demitido do Cruzeiro, né? Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva aqui no canal da Avó, por gentileza, dá aquele like para ajudar a fortalecer, para avó, né? Gravar mais vídeos sempre a respeito dos temas mais relevantes do futebol no dia e no mês, ok? Vamos lá. Primeiro assunto, Cuca fora do Galo. Vocês sabem que uma senhora de idade como eu, né, uma avó, normalmente dorme cedo, tudo tal. E eu fui surpreendido ontem de manhã quando eu acordei e vi que o Cuca tinha pedido para sair do Galo. De verdade, me surpreendeu muito por vários motivos. Eu não acreditava que ele sairia do Atlético Mineiro nesse momento, especialmente pelo trabalho que ele vem realizando no Galo, especialmente pela forma como ele vem cuidando do futebol do Atlético Mineiro nesse ano, pelo time como estava engrenado, especialmente nessa reta final de Brasileiro, Copa do Brasil, onde o time estava jogando super bem, que para mim foi o auge da temporada que o Cuca atingiu. Não vou entrar aqui no mérito se foi algo pessoal, que ele saiu, tudo tal. Eu acho que cada um tem o direito de continuar ou não num trabalho. Isso é natural da vida. Tem a multa, paga-se a multa, segue o jogo. E os clubes a mesma coisa. Mas assim, eu acho que contra ele, hoje, pega-se aquela coisa de, será que é um nome que dá para cotar para a seleção? Eu não cotaria para a seleção, porque na seleção brasileira é um ciclo de 4 anos. Diferentemente de clube, que é uma temporada, tudo, pô, você tem um cara que ele, nos últimos trabalhos dele, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, ele acaba não terminando o trabalho, não concluindo o trabalho, não dando continuidade também ao trabalho. Fica muito complicado de você ter esse cara num ciclo tão longo quanto é o de uma Copa. Então, talvez hoje o Cuca, essa questão desse curto prazo dele nos clubes seja algo que jogue contra ele numa possível nomeação da seleção brasileira, né? Querendo ou não, ele seria um dos nomes naturais cotados pelas temporadas que ele vem fazendo, porque provavelmente o Tite não continuará depois da Copa do Catar. Então, quando a gente pega no mercado brasileiro, quem seria o nome? O Cuca é um deles. Então, hoje, eu não vejo o Cuca como um dos postulantes ao cargo, especialmente por isso. Não tanto pelo trabalho, mas sim pela questão dessa coisa dele tá fazendo sempre tá saindo antes, apesar de fazer bons trabalhos. Então quando você pega um cara que não fica muito tempo nos clubes, não tem como você pensar num cara a longo prazo, 48 meses à frente de uma seleção brasileira, que a qualquer momento você vai ficar pensando naquela coisa, será que o cara vai pedir demissão ou não? Então, do Cuca é isso. Eu acho que o torcedor do Atlético tem motivos para estar ressabiado nesse momento, até a chegada de um novo técnico, né? E aí, falando no novo técnico, a gente vai para o nosso segundo assunto, que é o Jorge Jesus no Benfica, né? Obviamente que já era carta marcada que ele sairia do Benfica. E ontem o Benfica, de forma oficial, né, divulgou uma carta onde falou que em comum acordo eles entraram num acordo para o Jorge Jesus não ser mais o técnico do Benfica, né? Isso tem alguns desdobramentos, né? O desdobramento principal o Flamengo, há 2 dias, na segunda-feira, no domingo, no final de semana, contratou, ainda não anunciou de forma oficial, mas assim, todos os setoristas do Flamengo dão como certo o Paulo Souza no Flamengo por 2 temporadas, né? Eu acho que o Flamengo meio que deve ter cansado de ter esperado por Jesus, e eu acho que o Jesus em momento algum deve ter falado:
Porque é muito estranho, né? Os dirigentes do Flamengo lá na Europa, lá em Portugal, pô, sabendo que Jesus ali estava na corda bamba, especialmente depois da última derrota do Porto, será que em nenhum momento ele sinalizou naquela coisa de falar, pô, ó, espera mais uns dias que eu acho que eu vou me decidir com a diretoria do Benfica, tal, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ainda aconteceu a situação dos jogadores não quererem treinar com ele também, que é algo que também me chama a atenção nessa questão do Jesus, tá? Poucas pessoas falam disso, mas assim, pra mim é no mínimo curioso e preocupante um técnico onde os jogadores não queiram treinar com ele, se recusam a treinar com ele, né, conforme informações da imprensa portuguesa. Isso eu acho também que a gente tem que aqui pro Brasil olhar também para isso, não simplesmente falar, lembrar do Jesus de 2019 que foi perfeito. Foi um trabalho perfeito no Flamengo, aquele trabalho que deu tudo certo, e achar que sempre vai ser assim. Então, essas coisas que aconteceram agora nessa passagem dele do Benfica me chamam a atenção. Pode ser que ele volte para o Brasil e faça um trabalho espetacular no time que ele assumir, né? Vamos supor que seja o Atlético Mineiro. Mas eu ficaria ressabiado caso ele assuma um time pelo esse último histórico dele do Benfica, tá? Do Paulo Sousa eu vou fazer um vídeo depois falando um pouco sobre ele, de como ele é no Flamengo, do que ele pode fazer no Flamengo, dos últimos trabalhos dele, não vou me aprofundar muito. Ainda acho sim, volto a repetir, que eu acho que o Flamengo optou pelo Paulo Sousa por não querer esperar o Jesus e pelo Jesus não ter sinalizado, porque obviamente que a grande massa dos jogadores, dos jogadores não, dos torcedores do Flamengo gostaria do Jesus no time, né, treinando o Flamengo, mas assim, paciência, o cara não sinaliza, você vai ficar ali, putz, e tá bom, vamos supor que, e eu vi alguns torcedores do Flamengo bravos, que pô, a diretoria tinha que ter esperado, ou outros, que foi até engraçado, especialmente no Twitter, né, que eu publiquei uma coisa falando que nossa, imagina Jesus no Galo, tal. E os caras achando que, puta, o Paulo Sousa tinha ido na Polônia lá, falado, olha, não quero ser treinador se não tivesse nada oficialmente com o Flamengo, que as coisas não são tão simples assim. A gente tá falando de um contrato de futebol, a gente tá falando de uma coisa séria. Um profissional não vai pedir uma liberação de uma seleção nacional que pode disputar uma Copa do Mundo sem ter algo formal com outro clube. Não faz o menor sentido. A gente tá falando de um futebol profissional, não é uma coisa amadora, né? E aí muitos torcedores falam, não, mas não assinou ainda, pode, é só de boca, é um acordo verbal. Pessoal, a vida não funciona assim. Entendeu? A gente tá falando de um modelo profissional e até vamos supor que, pô, o Flamengo volte atrás. Vocês acham que o Flamengo ia ficar como no mercado europeu? O Flamengo ia ficar muito mal no mercado europeu. Ninguém ia dar mais credibilidade pro Flamengo caso ele volte atrás do Paulo Sousa, porque o Paulo Sousa já pediu o desligamento da seleção polonesa e acabe contratando Jesus, por exemplo, que agora está livre no mercado. A credibilidade do Flamengo ia por terra, então não faz o menor sentido isso, tá? O Paulo Sousa será o treinador do Flamengo na próxima temporada, assim como todos como que chama? Os setoristas do Flamengo dão ele como certo, tá? Último assunto que eu queria tratar, Luxemburgo demitido do Cruzeiro. E aí a gente tem que ter duas leituras disso. A primeira leitura muitos achavam que ia chegar alguém com muito dinheiro, ia colocar uma fortuna lá e que ia já montar um super time pro time subir. E a gente não tá vendo isso. Vocês podem, eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias nesse momento são de que haverá um corte na folha salarial do clube. Por quê? Porque assim, primeiro precisa colocar o clube financeiramente nos trilhos. Então, é um trabalho conjunto. Sim, eu acredito que o time vai se reforçar ao longo desses próximos meses, tá? Vai se reforçar sim, tá? Mas não vai ser de agora e vai ser com muita cautela. Então, torcedor cruzeirense, não espere que o Ronaldo vai chegar lá e vai contratar, vai trazer amanhã o Messi, o Cristiano Ronaldo. Não é assim que vai acontecer. Vai ser um trabalho com calma, focado, eu acho sim, em tirar da Série B, mas também um trabalho de colocar o clube em ordem, né? Porque até como notícias que chegam lá de Belo Horizonte dizem que a equipe lá que tá fazendo toda essa questão da transição ali do
do clube empresa, da SAF no caso, estão boquiabertos com a questão do que estão encontrando lá dos contratos feitos anteriormente. Então, pessoal, a gente precisa muito ter cautela nesse momento e aguardar, esperar para que isso aconteça, tá? E eu acho, volto a repetir, não vai ser de curto prazo, não vai ser agora que vai montar um super time para ganhar já o estadual, tudo. Eu acho que vai ser um trabalho de formiga, degrau a degrau. Obviamente que eles vão tentar subir a qualquer custo para a primeira divisão, até por uma questão de receita, mas não esperem contratações bombásticas, tudo. Em respeito à demissão do Luxemburgo, não condeno a demissão. Eu acho que o Luxemburgo não fez um grande trabalho no Cruzeiro. Para mim, foi 6 por meia dúzia desde que ele chegou no Cruzeiro na Série B. Não vi nada de diferente. Mas eu acho que a forma como foi feita não foi legal. O Luxemburgo tem uma história no Cruzeiro. Ganhou a tríplice coroa em 2003 com um time que arrasou todo mundo no Brasil. Tem um histórico pelo clube. E eu acho que quando você faz uma demissão onde você não põe nem o nome do profissional que foi tão importante para o clube, eu acho isso muito ruim. O Luxemburgo deveria continuar no Cruzeiro? Eu acho que não seria o meu técnico, de verdade, não seria o meu técnico. Mas eu acho que faltou respeito pelo profissional, aí vocês me perguntam qual nome seria importante hoje para o Cruzeiro nesse momento. Para mim, de verdade, eu acho que o nome principal para o Cruzeiro que eu traria para o Cruzeiro é o Lisca Doido. O Lisca Doido é o cara que talvez consiga produzir mais do que tem. Primeiro porque ele já treinou o América Mineiro, então ele já está habituado com Belo Horizonte. É um cara habituado com a Série B, e isso, querendo ou não, vale muito na Série B, vale muito. Então hoje para mim é o melhor nome. Não é um nome que deve custar tanto no mercado quanto, por exemplo, o Mano Menezes, como eu vi falando. Entre os dois, entre Mano Menezes e Lisca Doido, eu traria, mas sem pensar o Lisca Doido, não focaria no Mano Menezes. E eu acho que é isso, tá? Pessoal, é isso. Tô voltando aí ativa com os vídeos, tá? De novo, se inscreva no canal da velha, da Dona Lúcia. E muito obrigado. Deixa seu like também, que eu esqueci. Alguém tá me chamando aqui a atenção, falando para eu deixar o like. E valeu, pessoal. Até o próximo. Abraço!